Bora falar sobre meia argentino na mira do São Paulo. Existe mesmo? Você, São Paulino, deve ter se deparado nas redes sociais com a especulação de que o tricolor tem conversas avançadas com o meia argentino. O nome teria sido mantido em sigilo para não atrapalhar as negociações. Muitos São Paulinos, durante a minha live nesse domingo, perguntaram quem é esse argentino, se ele está perto de ser contratado. Importante contar que a especulação afirma ser um jogador para substituir o Oscar, que deixou o São Paulo depois de se aposentar. O tricolor nunca mais conseguiu ter um meia, um camisa 10 cerebral que pensa o jogo. O Cauli até foi contratado do Bahia, mas não tem conseguido ser útil como se imaginava. Importante contar que perguntei para um dirigente do São Paulo a respeito dessa eventual negociação. Já vale a lembrança de que Ganso e Alan, o Ganso, jogador do Fluminense, e o Alan, ex-meia do Palmeiras, que deixou recentemente o Moreirense, foram até estudados e descartados. Sobre esse meia argentino, abre aspas para essa fonte importante do departamento de futebol lá da Barra Funda. Abre aspas, invenção, não tem nada de meia argentino, fecha aspas. São Paulo, em relação a reforços para julho, já tem Vitor Sá garantido, jogador que chega de graça depois de sair do Krasnodar. Tratativas com Domingos Duarte, que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, continuam acontecendo. O fato de não ter muito dinheiro para investir não permite que o São Paulo seja rápido como gostaria. E em relação a Newton, volante do Botafogo, ainda não há acordo, embora as partes tentem chegar a um denominador comum que pode levar o Ferrarese em definitivo para o Botafogo e o Newton em definitivo para o São Paulo. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo, nos últimos dias, o procurou para tentar a extensão do vínculo. Mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato e são vários os clubes brasileiros interessados. Enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. E o São Paulo respondeu se tem interesse na contratação de Alanzinho, meio atacante revelado no Palmeiras, hoje com 26 anos de idade e livre no mercado depois de 3 temporadas e meia muito boas com a camisa do Moreirense em Portugal. Não sei se você vai lembrar do Alanzinho, ele era chamado de Alan e vestia a camisa 10 do Palmeiras nas categorias de base. Nunca atuou profissionalmente no Verdão, apesar de ter vencido uma série de títulos na base. Acabou sendo emprestado para o Guarani, para o Operário e também para o Sport, até se mudar. Primeiro por empréstimo e depois em definitivo para o Moreirense. Última temporada de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto. O fato de ter só 26 anos de idade e estar livre no mercado permitiria ao São Paulo contratá-lo sem gastar absolutamente nada, exceto salários que estão longe de ser uma enormidade. Mas a diretoria do São Paulo tem outros planos. Abre aspas para um dirigente importante do departamento de futebol tricolor, não temos nada com esse atleta, pode cravar. Jogador que, na sua passagem pelo Moreirense, somou 141 jogos, 25 gols e 25 assistências. Existe uma possibilidade real de o Alanzinho permanecer em Portugal, dessa vez jogando por um clube maior. Você gostaria do Alanzinho? E você, torcedor do São Paulo, que tipo de reforços você acha que o São Paulo precisa para essa janela da metade do ano? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nicola, o Domingos Duarte vai virar novela? Tem chance de negócio meu lá? Kaique, eu não te diria que tá perto assim de fechar não, tá? Há interesse, há uma vontade grande, mas o Domingos Duarte, segundo uma fonte do São Paulo de ontem à noite, não estava fácil porque não tem dinheiro. Se tivesse, já tinha meio que fechado, né? O seu Roberto Tricolor, salve Nicola, viu a entrevista do ontem hoje de manhã à Rádio Bandeirantes? Não. O cara é patético. Ou o São Paulo profissionaliza a gestão, ou o ano que vem a Série B garantido tá mal e vai piorar. Pois é, eu estava falando sobre a necessidade de profissionalização, eu entendo que o São Paulo é um clube que precisa virar SAF, cara. Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Vê quando vence a primeira parcela do pagamento do Marcos Antônio no São Paulo e tenta descobrir quem é o meia que vai contratar. Leonardo, durante a live eu mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo para perguntar se é verdade que o São Paulo está negociando com um meia argentino. A pessoa disse que é uma invenção, tá? Sobre essa primeira parcela do Marcos Antônio,
Deve ser agora no meio do ano, né? Porque é quando vence o fim do contrato de empréstimo. Só para lembrar, né? O São Paulo conseguiu o acordo com o Alásio de reempréstimo por mais um ano com obrigação de compra. Mas essa obrigação não era mais um empréstimo, era uma obrigação. Pois bem, ao final do contrato de empréstimo, agora na metade do ano, vence também a primeira das parcelas de compra. O Frank Ferreira, qual a chance do meu São Paulo se tornar SAF? São Paulo precisa de SAF? Espero que nunca aconteça SAF, não. Frank, vamos lá. Todos os times que viraram SAF no Brasil viraram porque bateram no fundo do poço no que diz respeito à parte financeira. Talvez o Bahia seja uma das exceções, né? O Bahia vinha num momento de transformação, pagando dívidas, se acertando, mas o Bahia talvez seja exceção. Mas Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, quem mais? O Vasco, os caras estavam muito endividados, não tinha mais como fazer com que o clube se tornasse saudável, e aí você mostra para o Conselho Deliberativo, ou a gente vira SAF ou não tem futuro. O São Paulo não atingiu esse status, né? Dívida inferior a 1 bilhão, capacidade de arrecadação superior a 1 bilhão, há muitos problemas, há muita dificuldade, mas não bateu no fundo do poço. E diante desse cenário, não há nenhuma chance dos membros do Conselho Deliberativo, que seriam os responsáveis por levar essa história adiante, de aprovar nenhuma. O Diego Fernandes, que é aquele empresário que intermediou o acordo do Ancelotti com a CBF, ele está trabalhando incansavelmente para que o São Paulo vire SAF. Ninguém sabe ao certo os motivos, se ele está pensando que eventualmente pode ter algum benefício próprio, enfim, isso não vem ao caso. Mas ele fez recentemente uma reunião com o presidente Arrim Assis, nessa reunião ele chegou a colocar um dos herdeiros da família Agnelli, aquela família super tradicional italiana, que é dona da Ferrari e da Juventus da Itália, para conversar com Arrim Assis, para demonstrar um início de conversa, uma intenção embrionária em comprar o São Paulo. Dois números foram apresentados e dois números chamaram bastante atenção. Repito, o São Paulo não bateu no fundo do poço, mas o São Paulo hoje passa por enormes dificuldades financeiras. O São Paulo tem uma perspectiva, a gente sempre fala errado, perspectiva está errado, né? Tem que meter um R. O São Paulo tem uma projeção de gastos de 408, é que o meu Word acabou de falhar, vamos ver, agora vai abrir. Boa. Então eu vou conseguir falar para vocês. O São Paulo tem 428 milhões de reais de dívida vencendo nesse ano. 400, quase meio bilhão de reais de dívidas caóticos. E vocês sabem que a partir desse ano criou-se no futebol brasileiro uma agência que vai fiscalizar o fair play financeiro dos clubes. Esse fair play ele vai começar de forma menos severa, mas ele vai começar a ser mais rigoroso com o passar do tempo. Nesse ano, as duas regrinhas básicas são: o clube não pode ter déficit operacional superior a 2% das receitas. O custo do elenco hoje do São Paulo equivale a 90% das receitas. Então, esses dois números, atrelados a todas essas condições que eu tenho contado para vocês, justificariam que o São Paulo buscasse uma SAF. Com calma, sem pressa, sonhando com um dono gigante, como, por exemplo, o Grupo City, como, por exemplo, a Red Bull, como, por exemplo, a família Agnelli. Daria para buscar alguma coisa desse tamanho sem pressa. Mas não há nenhuma intenção no Conselho Deliberativo em levar essa história adiante, tá? Então, diante desse cenário, descartada qualquer chance de o São Paulo por agora virar SAF, beleza? O Ed está perguntando se o Arboleda vazou mesmo. O Arboleda está sendo oferecido para Deus e todo mundo. O problema é que o São Paulo quer $1 milhão para liberá-lo. E a justificativa desse $1 milhão é que o São Paulo usaria essa grana para pagar uma dívida que tem com Pepe Chamorro, que é um empresário do Arboleda. Então a ideia é se livrar do Arboleda e também de todo esse imbróglio com o empresário dele, tá? Rafael Antonini, Nicola, boa noite. É verdade que o Carlos Coronel e o Bobadilha vão sair do São Paulo depois da Copa? O Bobadilha o São Paulo está aguardando por propostas. O Coronel não tinha essa informação não, tá? Frank Ferreira. Frank, eu te diria que vai ser bem difícil que o Flamengo avance nessa negociação. E eu estou te dizendo isso baseado no que eu escuto dessa fonte do São Paulo com quem eu converso com alguma frequência. São Paulo precisa vender e o planejamento do departamento de futebol de São Paulo hoje é vender o Bobadilha.
tá? Jogador valorizado, Copa do Mundo, existe a expectativa de que ele seja titular, eventualmente o Paraguai vai para o primeiro mata-mata, Bobadilla emplaca bons jogos e pode garantir uma venda de 10, 12, 14 milhões de euros. Essa é a venda com a qual o São Paulo está contando. E o Tricolor também sonha que o William Gomes, ex-atacante do São Paulo hoje no Porto, seja vendido para um clube da Inglaterra. O que se fala é que o Porto pede 60 milhões de euros. São Paulo tem direito a 20% de valor da venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, mais ou menos uns 2,5%. Se tudo corresse bem, São Paulo poderia embolsar 80 milhões de reais com o William Gomes. Você pega 60 milhões de reais com o Bobadilla, mais 80 milhões do William Gomes, e você já tem um conforto no fluxo de caixa, o que te permite, por exemplo, segurar o Marcos Antônio. Rui Costa, Rafinha e o presidente Jair Massis vão fazer muito esforço para que o Marcos Antônio não seja vendido. Essa história de Marcos Antônio por Pulgar é absoluta alucinação, não tem chance desse negócio acontecer. O Pulgar, se sair do Flamengo, vai sair para jogar no exterior, até porque a multa rescisória dele, na metade do ano, para fora, cai para 4 milhões de euros. E aí ele passa a ser um nome interessante, tá bom? O Moisés Lima perguntando o que aconteceu com o Domingos Duarte. Assim que essa pessoa do São Paulo respondeu, também já emplaco a pergunta, mas ontem o que eu tinha ouvido falar é que não estava fácil por causa da concorrência. Vou até ler o que a pessoa disse ontem, quer ver? Ó? Passando para saber se é verdade que o Domingos Duarte está perto. Não é verdade, Nicola. Eu falei, é longe, está difícil. Tudo é difícil sem dinheiro, mas estamos tentando, tá? Essa foi uma troca de mensagens de ontem. E a verdade é que o Domingos Duarte, que foi titular absoluto da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol, tem mercado, né? Ele tem possibilidades também de continuar no futebol europeu, foi alvo do Botafogo, enfim. Mas assim que tiver alguma... Vamos ver se essa pessoa aqui nos coloca a par de tudo que está rolando, tá bom? Boa noite, Nicola. Newton no São Paulo avançou? Dando certo, vai vir um quarto reforço ou para por aí mesmo? Bom, o Vitor Sá está fechado, tá? 3 anos e meio de contrato. O Domingos Duarte ainda não está fechado, tá? Foi o primeiro a contar que interessava. Ontem muita gente cravando, eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo. A pessoa falou, Nicola, sem dinheiro é sempre muito mais difícil. Ainda não temos acordo, embora exista uma expectativa alta, tá? Sobre o Newton, deixa eu tentar dar uma atualizada agora. Olha, eu aqui de novo, chamo esse cara quase todo dia. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.